Hoje nós estamos no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, que apresenta uma exposição sobre Arthur Pereira, o escultor autodidata que morreu em 2003. A equipe do programa Terra de Minas esteve com o artista há 9 anos em Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana. Veja só. Antes eu trabalhava picando lenha. E lá no eu picar lenha, apresentou um gato. E lá tinha muito cedro, eu resolvi a desenhar aquele gato. Eu peguei o machado e fui cortando com o machado, desenhei ele com o machado, né? Depois trouxe para casa, acabei com ferramentas e aprontei o gato, né? E todo mundo gostou, eu falava, você deve continuar, que vai dar certo. E eu estou continuando e está dando certo. A reportagem encontrou seu Arthur sentado em um banquinho no quintal de casa. Nas mãos, formão e macete transformavam o cedro. O artesão olhava para a madeira e já sabia que bicho sairia dali. Esse aí é só para fazer onça grande. A entrevista foi feita 2 anos antes de Arthur Pereira morrer. Na época, ele estava com 82 anos e continuava criando suas peças com a mesma motivação de quando começou. Quando eu comecei, apresentava muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei com medo até de ficar até com a ideia meio leve, de tanto vir trem na minha cabeça. Ele morreu trabalhando. O filho é que conta que ele estava uma tarde depois do almoço, na sala de visita, sentado no sofá ao lado da mulher, Dona Fiota. E ele encosta a cabeça no ombro da Dona Fiota e falece. De uma maneira suave, assim. Como a arte dele. Como a obra dele. Fui algumas vezes lá com o seu Arthur, conversava muito com ele. E ele era um pouco anedótico, assim, sabe? A conversa com ele. Ele contava umas coisinhas engraçadas, as histórias dele. Ele contava muitas histórias que a gente tinha muita curiosidade também de saber como é que tudo aconteceu, né? Porque um lenhador que vira artista. Então a gente ficava fazendo perguntas e ele respondia de forma muito anedótica, muitas vezes. Uma pessoa muito simples e com muito humor. E o que chamava a sua atenção no trabalho dele lá na casa dele, em Cachoeira do Brumado? As condições que ele tinha para trabalhar eram muito precárias, assim, né? Que era uma casa muito simples, com toda a dignidade, mas com uma estrutura pequena, né? E vendo o volume do trabalho dele para sair daquele lugar ali tão recatado, né? Sobre essas condições, tudo que ele conseguia produzir ali dentro era muito impressionante, né? E esse mundo dele, né, para produzir essa quantidade de coisas, esse universo dele também era uma coisa que aguçava a gente. Para o público é até curioso vir visitar e ficar aqui tentando encontrar semelhança com algum animal. Então, na montagem da exposição, assim, com todas as pessoas que participaram da exposição, foi muito interessante perceber isso, assim, porque a tentativa, a necessidade das pessoas criar o signo da figura, né? Então, é uma coisa muito que puxa muitas pessoas e fica sempre uma discussão sobre o bicho. Que bicho é esse? Uns mais fáceis de, né, tatua, mais fácil de poder identificar, e outros nem tanto. Gato que confunde com cachorro, que confunde com onça, então fica uma coisa ali, uma forma híbrida, assim. O interessante é que seu Arthur Pereira morreu em 2003, mas deixou um legado lá no distrito de Cachoeira do Brumado, né? Tem muitos artistas na cidade que foram influenciados por ele? Sim, eu acho que aí tem uma nobreza do Arthur, assim, que uma condição dele mais do que artista, que é a nobreza do homem, né? Que ele foi um mestre. Ele conseguiu atingir outras pessoas, o filho dele trabalhava com ele, o genro dele trabalhou com ele, e outras pessoas da cidade que ele conseguiu também estimular a produção artística. Então ele foi uma pessoa muito importante para o lugar da convivência dele. Então hoje a gente chegando lá em Cachoeira do Brumado, a gente encontra muito artista fazendo um trabalho semelhante ao do seu Arthur Pereira? Sim, semelhante e também não.
que não tem nada a ver também. Mas né? Influenciado artisticamente. Exatamente. Então acho que a grandeza, né, a nobreza dele está aí em poder influenciar as pessoas por um lado bom. Vendo assim, o contato com o trabalho entre os bichos sozinhos e as colunas, as galhadas, as caçadas, que são conjuntos de bichos, assim, tem uma construção que é simples. Mas o ritmo de construir esses bichos e é a riqueza, é a maneira dele propor esse conjunto de coisas. Ganha uma identidade, né? Exatamente. Que é a identidade do artista. Isso. Você vê a peça e reconhece como sendo um trabalho do Arthur Pereira? Inegavelmente, né? Eu acho que o Arthur ele é inconfundível. Assim, a gente bate o olho e já consegue identificar que é um trabalho do Arthur. Mesmo tendo outros artistas que trabalham também a metáfora do bicho na madeira, mas as características do Arthur, elas não se confundem. Essa lisura, essa simplicidade, a singeleza dele lidar com as figuras, né? São figuras muito singelas, muito simples, né? E ao mesmo tempo sofisticadas por esse trabalho com essa força grande plástica que ele tem, né, que a gente chama de alma, né, assim, né, que as figuras elas são presentes, né, então elas são figuras vivas. Esse presépio foi uma peça muito importante para o seu Arthur Pereira, né, Renato? Sim, esse presépio ele recebeu um prêmio com esse presépio no concurso de presépios em Ouro Preto. E aí esse presépio ficou para a FAOP, para a Fundação de Arte de Ouro Preto. A partir desse concurso, o seu Arthur consegue mais visibilidade, né? Então o trabalho dele as pessoas começam a ter mais interesse sobre o trabalho dele. O Arthur está em posições significativas no Brasil, inclusive o Brasil dos 500 anos, que é o levantamento histórico da produção brasileira. E você, além de ser professor, de ser artista plástico, é um admirador do trabalho do Arthur Pereira? Com certeza. Sou admirador e agora com mais convicção ainda, depois de ter trabalhado tão perto, né, da obra dele, deu para poder conhecer melhor ainda o trabalho dele. O que te chama a atenção, principalmente? Olha, é uma coisa difícil de nominar, assim, mas essa relação, assim, que o trabalho puxa a gente, é uma coisa magnética, assim, que a gente se relaciona com ele o tempo todo. E ele que impõe isso, não é a gente que pede. Então, acho que isso é uma coisa importante. Dos aspectos expressivos do trabalho, eu acho que assim, que a natureza dos bichos é uma coisa inquestionável, né? Que eles cativam a gente e instigam a gente o tempo todo. E o valor estético do trabalho, né? Essas galhadas, essas caçadas, essas colunas, esses bichos sozinhos, né? A maneira que ele trabalha, que ele dá característica para cada coisa, né? É uma coisa muito interessante. É um trabalho que nasce espontaneamente da madeira. É isso mesmo. Ele falava assim, que ele pegava o tronco da madeira e ele já via o bicho ali. Então, quando ele ia para trabalhar, ele já estava vendo o que já estava lá. Pelo formato do pedaço de madeira, ele tinha uma ideia? Exatamente. Né? Então, por exemplo, aquele macaco que está ali, né? Aquilo ali era um galho fino. E aí ele já enxergou um macaco. Que era um macaco. Ele já tinha visto que era um macaco. Em outros vão ter os tucanos, né? Ali tem o tucano. Então, era assim que ele trabalhava. Ele já via as cenas, os bichos, antes de começar a talhar. É uma forma pura de enxergar a natureza, de observar. Sim. E acho que o trabalho dele é o legado exato disso, assim, da relação dele pura com a natureza. Porque acho que é isso que traz a riqueza para o trabalho dele. Né? Como que ele tinha uma sensibilidade de observar, de perceber os bichos e a natureza.
Neste momento, o Centro de Arte recebe uma exposição com esculturas de Arthur Pereira e para frente, o que está previsto? Está previsto agora para o final do ano uma exposição de fotografias muito bonita. Essa exposição está rodando em várias cidades do Brasil e vai chegar a Belo Horizonte também. Então nós temos assim um potencial muito grande, as pessoas podem vir, podem conhecer, podem tirar proveito desse espaço que afinal de contas é nosso. Né? Qual é o horário de funcionamento? Assim, nós estamos aqui de terça a domingo, de meio-dia às 19 horas e no caso da quinta-feira, de meio-dia às 21 horas. Podem visitar, podem nos conhecer, que é gratuito e é sempre aberto ao público aqui. Muito obrigada. Onde que é? A exposição com as esculturas de Arthur Pereira pode ser vista até o dia 29 de agosto, aqui no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, no centro da capital. A entrada é de graça. Tenha um ótimo domingo e até a semana que vem.